Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers. Hoje Cultura Z num formato diferente, não estamos numa sala de Zoom, eu estou sozinho aqui falando, mas relaxa, não vai ser sempre assim e o conteúdo continua o mesmo. Cultura pop, Bíblia, Evangelho, tudo numa perspectiva cristã, como olhar para esse tipo de coisa. E hoje eu estou sozinho porque eu vou falar para vocês por que Cultura Z. Porque nós falamos sobre o que falamos nesse quadro, porque é o quadro que eu mais gosto e de cara já indico você assistir com o seu pai, com a sua mãe, para a família toda saber como que funciona o quadro do Cultura Z. Bom, antes eu tenho que responder uma pergunta. Por que cultura pop? Cultura é tudo aquilo que um povo, uma sociedade, um grupo cria, seja de forma artística, estilo de vida, música, não importa. E pop, diferente do que a maioria das pessoas pensam, não é popular, mas é sim um som. É como se uma bolha estourasse e fizesse uma explosãozinha, tipo, ou seja, está acessível, explodiu, está em alta. Antes era fechado por um grupo, agora todo mundo está vendo, todo mundo está comprando, consumindo, assistindo, ouvindo. Você pode usar a expressão, tá na moda, é tendência, é hype, não importa o que você use, é cultura pop e as pessoas estão consumindo. E aqui nesse canal a gente fala sobre filmes, histórias em quadrinhos, séries, livros e sobre arte. Mas por que falar dessas coisas? Bom, para continuar nossa conversa eu preciso falar de um termo, uma expressão que é importantíssima porque a gente está falando aqui, graça comum. O que graça comum significa, Euler? Bom, existe um estudioso da Bíblia, um teólogo chamado Wayne Grudem, e eu vou usar a expressão dele, quer dizer, a explicação dele, para nos ajudar a entender um pouco melhor. Graça comum é a graça de Deus pela qual ele dá às pessoas bênçãos que não são parte da salvação. Um parênteses rapidinho aqui. Existe a graça comum que afeta a vida de toda a humanidade, de todas as pessoas. E existe a graça salvífica, a graça que traz salvação para aqueles que creram em Cristo Jesus, que perdoa a gente do nosso pecado e nos faz filhos e filhas amadas de Deus. Graça salvífica. E a graça comum afeta todas as pessoas. Fecha nosso parênteses aqui. E Jesus vai falar de uma expressão muito parecida com essa da graça comum, quando ele fala em Mateus 5,45. Olha o que ele está falando aqui, ó. Pois ele, Deus, dá a luz do sol, tanto para maus como para bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Deus, ele derrama chuva, ele traz o sol, ele dá terra para toda a humanidade gerar o quê? Alimento, trabalho, cultura. Deus deu criatividade e inteligência para o homem desenvolver tecnologia, para o homem criar arte para toda a humanidade. Quando você recebe uma bênção, às vezes você recebe uma bênção, inclusive, de uma pessoa não crente. Como é possível isso? Porque a graça comum de Deus está agindo na sociedade. Tem gente que às vezes a gente até pensa, só falta crer em Jesus, porque essa pessoa tem tudo. Isso é um agir da graça de Deus ali, a graça comum para ele. E você tem que pregar o evangelho para essa pessoa então, já que só falta isso, leva a graça salvífica para a vida dessa pessoa. Além disso, nós somos chamados, nós somos criados para criar. Em Gênesis 1, 26, 27 diz que Deus nos fez imagem e semelhança dele. Homem e mulher foram criados segundo a imagem do Deus Criador, que cria, que faz arte, que faz cultura, que faz tecnologia. Então o homem tem dentro dele essa capacidade dada por Deus de criar cultura pop, de criar arte, de criar coisas boas, de criar tecnologia, de desenvolver na medicina, de tudo isso. Sim, o pecado ele atrapalhou, ele trouxe distância da humanidade com a pessoa de Deus. Ele quebrou, distorceu essa imagem e semelhança que nós temos com o nosso Criador, mas isso não retirou completamente essa capacidade dada por Deus. Não é à toa que você vê pessoas que criam coisas muito bonitas, gente que desenvolve tecnologia. Isso é a graça comum de Deus agindo na vida delas, com esse pouquinho ali de que tem ali dentro dele, da imagem de Deus, porque essas pessoas foram criadas por Deus, elas foram amadas como criatura de Deus. Vão ter juízo, consequência por causa do pecado? Com certeza, mas por conta disso, dessa imagem, eles conseguem criar coisas boas. Deus nos deu habilidades artísticas, nos deu inteligência para desenvolver tecnologia, por isso que existe aí sim filmes bons, séries boas, histórias boas, livros bons, histórias em quadrinhos boas.
nós queremos encontrar essas coisas. Cara, muito legal isso tudo, mas nós queremos ensinar você a ter um filtro. Por isso que foi desenvolvido esse quadro Cultura Z, para ajudar você a entender que tem coisas boas e coisas ruins, você não pode consumir tudo, simplesmente engolir tudo e já era. Se você come uma comida ruim, isso vai te fazer muito mal. Se você consome cultura ruim, isso vai te fazer muito mal. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:22, fala o seguinte, ó: devemos colocar à prova tudo que é dito e ficar com o que é bom. O contexto de Paulo aqui, ele está falando sobre pregação da palavra. A palavra de Deus é 100% boa, não existe falha, ela é inerrante, ela é infalível, ela é perfeita. Mas aqueles que transmitem ela são falhos. Paulo fala, toma muito cuidado com o que você está ouvindo. Cria um filtro bom, ouve, mas só pega o que é legal. Então a mesma coisa para a cultura pop. Você pode assistir série, você pode assistir alguns filmes, sim, mas tome muito cuidado. Filtre aquilo que é bom e se distancie, tire para fora tudo aquilo que é ruim. Tem uma frase na Bíblia, um texto, que é muito usado, só que muito mal usado. Tudo me é permitido. Não, peraí, não é tudo permitido. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você consome. Desenvolva um filtro bom para que você não venha a se desviar do caminho. Porque quanto mais cultura ruim, ideias erradas vêm na sua cabeça, a sua cabeça é transformada e ela não é mais influenciada pela pessoa de Deus, mas apenas com as coisas ruins da cultura pop. Como desenvolver esse filtro, você deve estar se perguntando. A Bíblia tem várias orientações muito boas a respeito disso. Nós temos o nosso canal aqui no YouTube, os YouTubers, onde tem esse quadro Cultura Z. Você tem seu pai e sua mãe para te ajudar. Você tem líderes no Z para te orientar ao que é legal assistir e o que não. Os filmes, alguns livros e também músicas têm classificação, uma idade certa para você assistir aquele tipo de conteúdo. Não falta gente para te ajudar, basta você querer. Além disso, nós do Z aqui queremos ter uma coisa com vocês, pré-adolescentes, da igreja e também gente que não é da igreja. Um ponto em comum. Paulo, em 1 Coríntios 9:22, fala assim: sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo o possível para salvar alguns. A gente tem que se esforçar em conhecer mais da cultura pop para criar pontes de relacionamento, pontos em comum para a gente trocar ideia. Você falar sobre Star Wars, sobre heróis da Marvel, você falar sobre Harry Potter, sobre Naruto, você falar sobre algum cantor, Justin Bieber, sei lá, Demi Lovato, não importa qual é a cultura que você consome, que você utiliza como ponto de conexão com essas pessoas. Nosso maior objetivo como Z é conectar com você, pré-adolescente, da igreja, e você também que talvez assiste nosso canal e não faz parte de uma comunidade cristã. E você, pré-adolescente, você tem que não viver bitolado, distante dessas coisas, porque sobre o que vocês vão falar com os seus amigos. Se você acha que Fortnite é do Satanás ou qualquer outra coisa, não é de Deus, você fica distante, como que você vai conversar, como você vai criar amizade para você compartilhar a sua fé? Desenvolva bons filtros e entenda que pontos em comum são importantes para trazer as pessoas para Cristo Jesus. Porque não existe nada que não deva se render e se ajoelhar diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E a cultura pop também precisa fazer isso. Valeu, galera, por mais um vídeo aqui, acompanha até o final. Uhul, show! Então, clica aqui embaixo no curtir, dá um joinha pra cima, comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto, se você concorda, discorda. Se tem alguma dúvida, manda um e-mail para nós, contatodoz@gmail.com, pra gente marcar uma conversa e dialogar um pouco mais sobre a cultura pop. A gente se vê por aí.